Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá. O Tá na Rede de hoje vai falar sobre estudos que comprovam que insultos, implicâncias, baixas avaliações por parte de outras pessoas, convivências tóxicas, podem nos adoecer. Depois da vinheta você vai saber de que nós estamos falando. Daniel Goleman, ele é um escritor de renome internacional, jornalista de ciência, psicólogo. Ele faz matérias sobre ciências comportamentais, sobre o cérebro. Ele nos diz que os relacionamentos podem ser fonte de angústia, mas também pode ser fonte de alegria, obviamente. Se por um lado a sensação de que as pessoas em nossas vidas nos proporcionam apoio moral, apoio emocional, tem impacto positivo na saúde, tal associação demonstra também que as pessoas mais fortes se sentem bem, se sentem confortáveis, mas as mais frágeis podem ser atingidas quando elas estão isoladas, quando elas são fragilizadas ou quando elas têm algo da sociedade ou da sua convivência imediata contra si. E dessa forma a probabilidade delas piorarem estados de saúde é muito grande. Aparentemente o amor pode fazer diferença na saúde, claro, e na doença, né? Os relacionamentos em si contam apenas partes da história. Outros fatores de risco, suscetibilidade genética ao tabagismo, problemas de depressão de vitaminas, minerais, problemas congênitos, problemas genéticos, obviamente desempenham um papel importante. Porém, dados desses estudos de Daniel Goleman e de outros estudiosos mostram que os relacionamentos são um entre vários fatores, esses já citados, que podem nos adoecer. Muitas situações nos colocam sob estresse. E sob estresse, a suprarrenal secreta cortisol, um dos hormônios que o organismo mobiliza em situações de emergência. Os efeitos dos hormônios se fazem sentir em todo o corpo e muitos deles são adaptativos no curto prazo para a cicatrização de lesões corporais. Em geral, precisamos de um nível moderado de cortisol que atua como combustível biológico para o nosso metabolismo e ajuda a regular o sistema imunológico. No entanto, se os níveis de cortisol ficarem elevados demais durante um período prolongado, o corpo sofre porque surgem problemas na sua saúde. A secreção crônica de cortisol e outros hormônios afins estão em ação nas doenças cardiovasculares e nos problemas imunológicos, exacerbando diabetes e hipertensão e até mesmo destruindo neurônios do hipocampo e prejudicando a nossa memória. Afetando o hipocampo, o cortisol também afeta a amígdala, estimulando o crescimento de detritos para o medo naquele local. Além disso, níveis elevados de cortisol reduzem a capacidade de áreas chaves do córtex pré-frontal, no cérebro, regularem os sinais de medo provenientes da amígdala. E o medo pode ser exacerbado, causando problemas sociofuncionais. O impacto neural associado ao excesso de hormônio cortisol triplica a ação nefasta. O hipocampo prejudicado torna-se desleixado no aprendizado. O medo é excedido como consequência aparente de detalhes que não são efetivamente relevantes, ou seja, uma ação sem importância é interpretada como grande ameaça. O circuito da amígdala entra em pânico e a área pré-frontal não consegue modular os sinais de reação exagerada da amígdala. Resultado: a amígdala age descontroladamente, estimulando o medo, enquanto o hipocampo percebe de modo equivocado a existência de muitos motivadores desse medo. Para associar o estresse à saúde, os principais sistemas biológicos são o sistema nervoso simpático, o SNS, e o eixo hipotálamo pituitário adrenal, que é o eixo HPA. Em situações de perigo, tanto o SNS quanto o eixo HPA assumem um desafio, secretando hormônios que nos proporcionam para lidar com a emergência ou ameaça diante de nós uma força. Se houver uma interpretação errada dos sinais de perigo, estamos sob estresse continuado e isso nos adoece. Os circuitos SNS e HPA são ativados ou desativados dependendo do nosso estado emocional. Se nós estivermos no perigo, é para pior. Se nós estivermos na felicidade, obviamente é que é para melhor. Se outras pessoas têm o poder de afetar as nossas emoções, a ligação causal vai estender-se aos relacionamentos.
tanto de intimidade quanto em sociedade quanto funcionais. A maneira como o relacionamento afeta a nossa saúde vai depender da soma total da sua toxicidade ou da sua positividade ao longo dos anos. E até em períodos mais curtos, porque depende da intensidade tóxica e da necessidade de nos mantermos ali, naquela situação, naquele lugar, com aquelas pessoas. Estudos realizados na Suécia com trabalhadores de diversos níveis e no Reino Unido com servidores civis, por exemplo, mostram que as pessoas com cargos mais baixos de uma organização têm 4 vezes mais probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares do que as que se encontram em níveis mais altos e que não precisam de lidar, por exemplo, com a extravagância de um chefe. Esse chefe, dependendo se ele for autoritário, dependendo da extravagância que ele se der direito, ele pode fazer uma pressão moral muito grande e isso tornar a vida da pessoa um inferno. Não precisa de ser um chefe, pode ser uma pessoa a que você tem uma ligação emocional e que abuse de você ou do outro de maneira a fazer uma pressão moral. Chefes autoritários, por exemplo, manifestam desprezo por seus subordinados. E esses subordinados acabam se sentindo ou desenvolvendo atitudes, embora caladas, mas hostis e de revolta. Porém, também aparece o medo e a insegurança, porque ele não pode dispor daquela situação. E isso é complicado. Algumas pessoas têm de lidar com insultos. Na impossibilidade de um insulto ser retaliado devidamente, este confere ao agressor a permissão de continuar com o massacre. Isso desestimula e apequena qualquer tipo de relação, principalmente se este envolve algum tipo de poder, é claro. Os indivíduos que reagem aos insultos com silêncio são atacados por pico de pressão arterial, por exemplo. À medida que as mensagens humilhantes continuam, a pessoa se sente cada vez mais impotente, ansiosa e, por fim, deprimida. Por períodos prolongados, isso, é claro, aumenta a probabilidade de doenças cardiovasculares. É claro que os fatores genéticos predisponentes às doenças citadas oferecem risco às pessoas que deles adoecem. Mas situações de injúria e impotência, medo e dependência acentuam esses fatores ou afetam os sistemas que redundam na doença. Estudos conduzidos por Sheldon Cohen, psicólogo da Carnegie Mellon University, concluíram que pessoas com conflitos pessoais contínuos tinham 2,5 vezes maior probabilidade do que outras de pegar um resfriado, colocando os relacionamentos conflitantes na mesma faixa de causalidade que a deficiência de vitamina C e a falta de sono, e somente abaixo um pouco do tabagismo. Relações tensas contínuas por longo espaço de tempo induzem a doenças, porém, tão ruim ou até pior que isso é o isolamento. Comparadas às pessoas com uma rica teia de conexões sociais, as que tinham menor relacionamento íntimo apresentavam 4,2 vezes maior probabilidade de pegar um resfriado, tornando a solidão um fator de risco mais relevante do que o cigarro. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin fizeram estudos com um grupo por décadas a partir de 1957. Deste público, quando perfazia a idade próxima de 65 anos, um subgrupo foi recrutado para uma pesquisa de acompanhamento realizada por Richard Davidson, desta Universidade de Wisconsin. Usando métodos e medidas muito mais sofisticadas do que qualquer coisa que tivesse disponível em 1957, Davidson dispôs-se a correlacionar a história social, a atividade cerebral e a função imunológica desse subgrupo. Os pesquisadores descobriram que os relacionamentos eram importantes. Havia uma forte associação entre um perfil físico de alto risco e um tom emocional cumulativo desfavorável nos relacionamentos mais importantes da vida dos entrevistados. Os efeitos do estresse implacável também parecem fazer-se sentir no próprio DNA das pessoas, acelerando a velocidade de envelhecimento celular e aumentando em anos sua idade biológica. Por fim, Daniel Goleman afirma que o estresse é inimigo do foco. Por estresse, entenda-se tensões no ambiente corporativo, no ambiente familiar e até na sociedade como um todo, porque nós não vivemos isoladamente, nós vivemos de uma forma ou de outra, nós estamos dentro de um corpo social. Por estresse também nós elegemos a quantidade enorme de informações que nos bombardeiam diariamente e nós ficamos soterrados de informações boas e más e algumas são aflitivas, algumas são não esclarecedoras, algumas nos levam para raciocínios errados. Temos que tomar cuidado com isso. Nós perdemos dinheiro, saúde e prazer
por falta de foco na nossa saúde. Nós não pensamos como que vamos nos manter saudáveis. Aliás, saúde, eu me refiro à saúde emocional, à saúde física e até uma saúde social. Porque quando o corpo da sociedade está doente, isso reflete em você. Se precisamos também foco para atenção voltada para a sociedade e para a intimidade, precisamos também melhorar as nossas relações na nossa sociedade, na nossa intimidade. Cada um será autor da sua própria ação para que isso possa melhorar nas nossas vidas particulares. O que não podemos deixar é que isso leve a nossa vida ou leve a nossa condição de viver plenamente. Eu não estou aqui deixando, obviamente, uma solução. Isso é uma discussão, uma reflexão em cima de estudos. Essa reflexão fica aí para você. Conversa com seus amigos, veja como que você vive em relação ao seu trabalho. Se você é um chefe, como é que você se comporta? Se você é um subordinado, como é que você se comporta? Como é que são as relações de intimidade? Se existe uma subordinação moral? Se existe uma afetação por parte de outro? Ou se você próprio é aquele que faz essa afetação? Esse programa foi escrito em cima de alguns capítulos, de alguns dizeres, de um livro do Daniel Goleman chamado Inteligência Social, da editora Objetiva. Vale a pena você ler o livro todo, obviamente, se você quiser. Caso você não queira, basta a reflexão sobre a nossa capacidade de manter o foco na saúde e perpetrar a saúde social, a saúde na nossa intimidade, a saúde de nós com nós mesmos. O Tá na Rede fica por aqui. Se você gostou desse programa, você passa ali para frente, discuta com seus amigos, compartilha, assina o nosso canal, dá um like, porque isso é importante para o YouTube deixar o nosso canal caminhar por aí. E no próximo vídeo nós voltamos com mais alguma reflexão interessante e importante que você queira nos acompanhar. Muito obrigado e até o próximo Tá na Rede.